Olá, pessoal! Nessa primeira aula, nós vamos ver um pouquinho do histórico da microscopia e como o microscópio contribuiu para os primeiros estudos da biologia celular. As primeiras descobertas científicas foram motivadas pela necessidade constante que os profissionais da saúde tinham de encontrar cura para certas doenças. Foi a medicina que impulsionou os estudos das estruturas dos seres vivos e, consequentemente, do corpo humano, inicialmente com a anatomia, que é o estudo dos órgãos, e depois com a histologia, que é o estudo dos tecidos que formam os órgãos. Esse indivíduo, Johannes Kepler, foi um físico e astrônomo alemão que construiu em 1611 um aparelho com lente única capaz de aumentar o tamanho dos objetos, princípio utilizado para a criação das lentes de telescópios. Galileu Galilei foi um astrônomo e físico italiano, considerado como o verdadeiro fundador do método experimental. Em 1612, ele construiu o que pode ser considerado o primeiro microscópio. Quem iniciou os estudos em microscopia foi uma dupla conhecida como Hans e Zacharias Janssen, pai e filho. Em 1590, o holandês construiu um microscópio óptico que ele chamou de composto, ou seja, que tinha mais de uma lente sobreposta. O microscópio óptico recebeu essa denominação por usar o mesmo princípio do olho humano para a formação da imagem e pela incidência da luz visível. Até então, o microscópio não era utilizado para o estudo de tecidos biológicos. Quem primeiro fez isso foi um biólogo inglês em 1655, que analisou no microscópio óptico um tecido vegetal, a cortiça, e viu que a cortiça era formada por vários compartimentos menores, que ele chamou de célula. Na verdade, o Hooke não observou as células vegetais. A célula é um material vivo. O que ele observou foi a parede celular, que é de celulose, ou seja, um esqueleto das células vegetais. Marcelo Malpighi foi o primeiro cientista a observar que as células estavam cheias de um fluido gelatinoso vivo, ao qual ele deu o nome de protoplasma, mais tarde chamado de citoplasma. Anthony van Leeuwenhoek era um comerciante holandês, um fabricante de lentes, mas ele foi a primeira pessoa a observar protozoários, células sanguíneas, bactérias e espermatozoides no microscópio óptico. O microscópio primitivo de Leeuwenhoek eram lupas combinadas que alcançavam um aumento de 260 vezes. Robert Brown foi um botânico escocês que publicou em 1833 suas observações microscópicas de orquídea, descrevendo claramente o núcleo das células. Ele estava descrevendo as células eucarióticas. Todos esses estudos resultaram em 1838 na publicação de uma teoria que foi chamada de teoria celular. Matthias Schleiden e Theodor Schwann foram os mentores dessa teoria. Essa teoria dizia que um indivíduo, para ser considerado vivo, ele teria que ser primeiramente constituído por células, segundo, reproduzir-se, terceiro, possuir metabolismo e dessa forma aproveitar a energia de moléculas químicas, e finalmente deveria ser capaz de fazer síntese proteica. Albert Kolliker foi um cardiologista alemão que descreveu pela primeira vez as mitocôndrias, que foram visualizadas em microscopia óptica em 1857. Kolliker trabalhava com células musculares cardíacas que, além de possuir muitas mitocôndrias, possuem mitocôndrias realmente grandes.
A microscopia teve um avanço muito grande por causa desse indivíduo, Carl Zeiss, um mecânico de precisão que trabalhava na Universidade de Jena e que durante 20 anos fabricou microscópios e lentes para a universidade. Atualmente, a Fundação Zeiss é uma multinacional dedicada à fabricação de instrumentos ópticos de precisão. Walter Fleming era um anatomista alemão que descreveu em 1879 o comportamento dos cromossomos durante a mitose. Ernest Abbe foi o primeiro cientista a criar uma teoria completa sobre a formação da imagem nos microscópios ópticos. Camilo Golgi, um professor de histologia e patologia geral, visualizou pela primeira vez e descreveu na microscopia óptica o aparelho de Golgi ou complexo de Golgi, através da coloração das células com nitrato de prata. Ernest Ruska foi o inventor do microscópio eletrônico de transmissão, junto a Max Knoll, em 1931. Foi também o ganhador do Prêmio Nobel em 1986. Era natural da Alemanha e professor da Universidade Técnica de Berlim. Em 1988, passam a ser utilizados os microscópios eletrônicos de varredura, no qual o feixe de elétrons, em vez de atravessar o objeto, varre-o como uma pessoa sentindo com os dedos o relevo de uma superfície. Vamos passar agora a conhecer um pouquinho do processo de formação da imagem da microscopia óptica. O olho humano consegue enxergar uma estrutura até 0,1 milímetro. Normalmente, quando se trata de microscopia, nós usamos um tipo de escala que está abaixo do milímetro. Se pegarmos 1 milímetro e dividirmos o milímetro por 1000, teremos uma escala microscópica conhecida como micrômetro. Ou seja, o olho humano ele consegue enxergar até 100 micrômetros. O microscópio óptico trabalha então numa escala por volta dos micrômetros. O microscópio eletrônico consegue nos dar um limite de resolução muito abaixo disso. Ele permite que a gente enxergue até 1 nanômetro. O nanômetro é uma escala que é obtida dividindo 1 micrômetro por 1000. Então, se dividirmos 1 micrômetro por 1000, nós teremos 1 nanômetro. Dessa forma, o micrômetro ele corresponde a 10 a menos 3 milímetros e o nanômetro corresponde a 10 a menos 3 micrômetros. Existe ainda uma unidade menor do que essa, é o angstrom. Um angstrom seria 1 nanômetro dividido por 10, ou seja, um angstrom é 10 a menos 1 nanômetros. Sendo assim, o limite de resolução do olho humano ele está por volta de 100 micrômetros, enquanto o limite de resolução do microscópio óptico ele está na casa de 0,1 micrômetros. Já o microscópio eletrônico permite que a gente visualize uma estrutura até o tamanho de 1 nanômetro. Estamos falando muito de limite de resolução, mas o que seria um limite de resolução? O limite de resolução é a menor distância para que duas partículas apareçam nítidas como objetos separados. Sendo assim, quanto menor o limite de resolução que tem o microscópio, maior o seu poder de resolução,
que é a capacidade de separar os detalhes, ou seja, a sua capacidade de aumentar o tamanho da imagem. Percebo que em microscopia não é tão importante o tamanho da imagem como é a nitidez, ou seja, mais importante que aumentar é enxergar de maneira nítida. Quando nós olhamos um tecido biológico no microscópio óptico, a ampliação total que a gente vê é o aumento da objetiva, que é essa lente que está próxima do objeto, vezes o aumento da ocular, que é essa lente que vai no olho humano. Para visualizar qualquer tipo de tecido no microscópio óptico, esse tecido tem que ser cortado fino o suficiente para que a luz o atravesse, para assim poder formar a imagem. Esses tecidos biológicos são então cortados num aparelho como esse, chamado de micrótomo. O micrótomo corta tecidos biológicos em cortes de tamanho micrométrico. Essa imagem mostra para a gente esquematicamente o trajeto da luz e da imagem que vai ser formada no olho humano. Então, na base do microscópio óptico existe uma lâmpada que emite uma luz. Essa luz vai incidir sobre o objeto, vai atravessá-lo e vai transportar a imagem até essa lente de aumento, a objetiva. A objetiva aumenta o tamanho da imagem uma primeira vez. Joga essa imagem aumentada em uma peça chamada prisma. O prisma, ele inverte a imagem e envia a imagem invertida e aumentada para uma segunda lente, a ocular. Dessa maneira, o olho humano percebe uma imagem aumentada e invertida. Essa é uma imagem de um esfregaço de células do sangue visto em microscopia óptica comum, mas corados com um corante artificial. O que vemos aqui são hemácias anucleadas, corados em cor de rosa, e os leucócitos, que são as células brancas do sangue, corado com um núcleo mais roxo. Existem diferentes tipos de microscopia óptica. O tipo de microscopia óptica mais comum, este que normalmente a gente vê nos laboratórios usados durante as aulas, é chamado de microscópio óptico de fundo claro. No entanto, o microscópio óptico de fundo claro apresenta uma certa dificuldade em nos mostrar células vivas, por estas células serem transparentes, translúcidas, ou seja, por falta de contraste das células vivas. Para isso, existe esse tipo de microscópio, conhecido como microscópio óptico de contraste de fase. O microscópio óptico de contraste de fase é dotado de um sistema óptico especial que transforma diferenças de fase dos raios luminosos em diferenças de intensidade, permitindo assim que a gente consiga um contraste melhor entre o meio externo e a célula viva. Portanto, esse tipo de microscopia é usada em tecidos vivos que são difíceis de visualização por serem incolores e transparentes. Essa é uma cultura de células musculares, que são células ricas em actina, que é uma proteína que atua na formação do esqueleto celular, do citoesqueleto. Nesse caso, essas células estão em uma microscopia de contraste de fase. Se nós estivéssemos utilizando uma microscopia óptica comum, essas células não estariam visíveis dessa forma por causa da falta de contraste com o meio externo. Observemos a imagem a seguir para poder entender essa diferença. Essa é uma cultura de células da crista neural, que foram cultivadas e examinadas por meio de 3 sistemas ópticos diferentes. O preparado
não está corado e as mesmas células aparecem em todas as fotografias. Use as duas células pigmentadas para orientar-se em cada imagem. Em A, observamos as células em microscopia de luz convencional. Em B, a microscopia de contraste de fase. Em C, uma microscopia de diferença interferencial, chamado de microscopia de interferência, de contraste segundo Normarsky. Percebam que na primeira imagem nós não conseguimos visualizar direito as células, que estão muito visíveis no contraste de fase, e parece que negativadas na terceira, que é a microscopia de interferência. Na microscopia de interferência, nós parecemos observar uma estrutura tridimensional das células. Esta é a imagem de um neurônio em microscopia de fluorescência. O neurônio aparece corado em verde. A microscopia de fluorescência permite identificar substâncias em concentrações muito baixas. Algumas substâncias absorvem energia e emitem luz de comprimento de onda maior. Essas substâncias são chamadas de fluorescentes e elas brilham a um microscópio que é dotado de uma fonte de luz ultravioleta. Normalmente, essa técnica é aplicada com técnicas citoquímicas, onde é utilizado um corante fluorescente. Por exemplo, nesta imagem, uma cultura de célula cancerosa foi corada com um corante de fluorescência chamado alaranjado de acridina e visto sob a luz ultravioleta. Esse corante ele reage diferentemente com o RNA e o DNA. O alaranjado de acridina, em contato com o RNA, cora o citoplasma de vermelho, e em contato com o DNA, cora os núcleos em amarelo fluorescente. Nessa imagem, nós podemos visualizar diversas células tumorais de um câncer de mama que reagem ao mesmo corante de fluorescência. Em vermelho, podemos observar a proteína quitina. Em verde, as mitocôndrias. E em azul está corado o núcleo dessas células. Um outro tipo de microscopia óptica que é possível utilizar hoje em dia é o microscópio óptico confocal. No microscópio óptico confocal, a iluminação é feita por um delgado feixe de raio laser que varre o corte, iluminando ponto a ponto um determinado plano da célula, realizando um corte óptico virtual. A imagem é formada exclusivamente pelas estruturas que estão no plano da varredura, sem que os componentes celulares situados em outros planos contribuam para a formação da imagem. Esta é uma imagem de um tecido vegetal que pode ser observado em microscopia óptica confocal. Nesta imagem, o aparelho de Golgi em amarelo e os fusos mitóticos em verde podem ser visualizados pela microscopia confocal em células mitóticas de Drosophila. Nesta imagem, nós observamos uma mesma estrutura em microscopia óptica de fluorescência normal, padrão, e a mesma estrutura vista numa microscopia confocal, mostrando a riqueza de detalhes maior que a microscopia confocal nos permite. Nesta imagem, é possível a identificação de vírus que foram englobados em vacúolos autofágicos de macrófagos humanos, e essa observação foi feita em microscopia confocal. A microscopia eletrônica
ela usa um outro princípio para a formação da imagem, ou seja, ao invés de trabalhar com feixe de luz visível, trabalha na verdade com um feixe de elétrons que atravessa o objeto. O feixe de elétrons é obtido através do aquecimento no vácuo de um filamento de tungstênio, que então emite elétrons. Esses elétrons então passam por uma bobina, que forma um feixe direcionado que incide sobre o objeto e forma uma imagem sobre um filme fotográfico ou numa tela de computador. A microscopia eletrônica tem a limitação de não permitir a observação de nenhum ser vivo. Qualquer indivíduo vivo precisa então ser preparado e então estar morto para uma observação em microscopia eletrônica. Existem dois tipos de microscopia eletrônica: a microscopia eletrônica de transmissão e a microscopia eletrônica de varredura. Esta é a imagem de um neutrófilo, ou seja, uma célula do sangue, em microscopia eletrônica de transmissão. Percebam que numa microscopia eletrônica de transmissão, nós observamos o interior, ou seja, a parte interna de uma célula, e podemos ver detalhes como as suas organelas, o núcleo celular. Esta é uma imagem de um macrófago em microscopia eletrônica de transmissão. O macrófago é uma célula fagocitária, ou seja, que faz fagocitose. Percebam a superfície cheia de prolongamentos para a formação dos pseudópodos quando o macrófago realiza a fagocitose. O grande núcleo do macrófago encontra-se em destaque, mostrando as partes mais escuras, o local onde a cromatina fica aderida ao núcleo, e essa região mais concentrada, a presença do nucléio. O segundo tipo de microscopia eletrônica, a microscopia eletrônica de varredura, permite que o feixe de elétrons faça uma varredura sobre a superfície do objeto observado. E, portanto, essa imagem é formada por reflexões, fornecendo imagens tridimensionais que são belíssimas de serem vistas. Essa imagem dos cílios de um epitélio ciliado da traqueia em microscopia eletrônica de varredura. Percebam os diversos cílios que constituem a parte superficial do epitélio. Nessa imagem, as microvilosidades do epitélio de absorção do intestino, também visível em microscopia eletrônica de varredura. Observem agora um mesmo componente, que no caso um tumor, observado em diferentes tipos de microscopia. Esse tumor é um tumor de ovário e, nesse caso, ele está sendo visto em uma microscopia óptica de contraste de fase. Essa microscopia não permite que enxerguemos muito detalhes, uma vez que o tumor, por ser sólido, não permite que a luz o atravesse. Observem o mesmo tumor observado, visto em uma microscopia óptica confocal, mostrando esses pontos alaranjados como os núcleos celulares. É possível se detectar onde estão as células neste tumor. Este mesmo tumor de ovário foi observado numa microscopia eletrônica de transmissão e a gente pode perceber as diversas células tumorais que constituem esse tumor. Podemos ver, inclusive, que há uma perda de adesão, de adesividade, entre uma célula tumoral e outra, característica dos tumores. E, finalmente, podemos observar um tumor de ovário em microscopia eletrônica de varredura, observando sua superfície, onde cada bolinha dessa significa uma célula tumoral. Bom, por hoje é só, pessoal. Até a próxima.